Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Bruna Croce. Bruna, prazer em tê-la conosco aqui hoje. Prazer. Então, a Bruna, e eu já aviso os telespectadores e a ti, que esse programa é um programa que a gente pode falar de qualquer assunto sem tabu, tá? Então, a Bruna, ela é natural de Campo Bom, isso. Né? Formada em Psicologia pela Universidade Fevale. Ela atende, né, em clínicas de psicologia. E também é uma atleta, né? Que temos muito assunto para hoje e com certeza eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais dela, assim como eu estou conhecendo ela hoje. Então, Bruna, me fale um pouco de você, de onde você é. Quem é a Bruna? Então, prazer, né? Meu nome é Bruna, tenho 30 anos, sou natural de Campo Bom, sou psicóloga, né? Me formei há 3 anos pela Universidade Fevale, sou pós-graduada em Psicologia Clínica, estou cursando mais 3 pós-graduações. Mais 3? Sim. Nossa, em que áreas? Em Psicologia Hospitalar, né? Organizacional e em uma pós na área do luto, que eu me identifico bastante. Sim, isso é bem interessante, né? Sim. Trabalhar sobre a questão do luto, né? Então, Sim. eu sei que tu tem um trabalho também dentro do cemitério, né? Isso, aham. Então, de pessoas enlutadas, é Isso. esse termo que é usado, né? É um grupo terapêutico, né, de familiares enlutados, que é aberto à comunidade, inclusive é no cemitério Jardim da Memória. Sim. Então, pessoal, para quem não sabe, então a Bruna, ela é uma pessoa usuária de cadeira de rodas e eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouco e desmistificar alguns preconceitos que a gente tem com pessoas que já é um termo que já não se utiliza mais como cadeirante, né? E muito menos portador, né, de deficiência, né? Porque as pessoas não estão portando nada, né? Sim, agora está previsto, inclusive, na legislação, né, o correto é pessoa com deficiência. Então, esse é o termo correto. Sim, tu pode nos explicar um pouco mais, porque eu sei que há uma evolução, né? Por muito tempo eram pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, depois pessoas com portadoras de deficiências, né? E o termo correto é pessoa com deficiência, porque anteriormente era utilizado os termos, né, como deficiente, né, termos pejorativos, pessoa com necessidades especiais, todos temos uma necessidade especial, independente de haver uma deficiência naquele corpo ou não. Pessoa portadora de deficiência, né, como se eu portasse algo, eu não porto uma doença, né, é uma deficiência. Então, hoje o termo correto previsto na legislação é pessoa com deficiência. Sim. Então, para quem não sabia, então é mais um fato de uma curiosidade e um conceito novo, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda erram, mas às vezes esse erro pode ser um pouco mais grotesco, né? Tu já deve ter passado por situações bem complicadas, né? Sim. Inclusive o termo aleijada, né? Que também é um termo totalmente pejorativo, né? Um Inadequado. termo inadequado, né? Que inferioriza muito a pessoa, porque nós não somos pessoas aleijadas, nós somos pessoas com deficiência. Sim. Então, Bruno, tu pode contar um pouquinho pra gente, porque então hoje tu és uma pessoa usuária, né, de cadeira de rodas e tu deve sofrer muito preconceito, né, quanto a isso, né? Você hoje, né, sendo então na tua posição, né? Porque tu conseguiu se formar, mas tu deve ter passado por muitas dificuldades, né? Quanto a isso, né? Desde quando tu utiliza-se da cadeira de roda, né? A minha deficiência, ela é uma deficiência um pouco diferente de muitas, né? Então, assim, eu tenho amputação bilateral dos membros inferiores, né? Então, existe a possibilidade da utilização de prótese, né? Que eu já tenho a prótese, só que por problemas de saúde no momento eu não estou conseguindo utilizá-la, né? Então, assim, teve um período na minha vida que eu utilizava tanto a cadeira de rodas como a prótese, né? Então, mas a minha deficiência eu adquiri aos 2 anos de idade, né? Em decorrência de uma meningite meningocócica tipo B com vasculite, que foi a causa da amputação dos 2 membros inferiores. Nossa. Sim. E tu não deve lembrar nada disso, Não, né? é. Mas os teus pais provavelmente devem comentar contigo de como foi difícil, né? Sim, e é como eu sempre digo também, hoje como profissional, né, da área, chega um momento que a gente precisa viver o processo de luta da deficiência. E para mim aconteceu agora na fase adulta, né? Na fase adulta. Isso. Sim. Até mesmo porque pais que às vezes descobrem,
como psicóloga, né, deve saber, né? Daqui a pouco os pais, principalmente a mãe, descobrem na gestação que tem um filho com síndrome de Down. Sim. Então aí tem um luto, né? Porque Sim. sempre se espera que venha um filho perfeito, sem nenhuma deficiência, né? E isso às vezes pode ocorrer, né? Sim. E por preconceito, e dependendo do preconceito, se causa ainda mais sofrimento, né, para ambas as partes, né? Essa questão da perfeição ela é muito relativa, porque perfeição não existe, Não né? existe. Mas a gente usa na psicologia um termo que é sobre o filho idealizado, né? Exato. E sobre o corpo idealizado também, porque a gente idealiza o nosso próprio corpo, a gente precisa vivenciar esse luto em algum momento, né? Como eu disse anteriormente, para mim veio na fase adulta esse luto. Eu não vivenciei lá no momento em que, né, eu tive os membros amputados, mas esse luto chegou mais tardio, mas chegou para mim também, que eu precisei, né, redescobrir esse corpo e encontrar estratégias para começar a fazer essa aceitação, né, enfim, Sim. desse corpo. E como é para ti hoje, depois de ter passado isso? Na infância, para ti foi tranquilo, então? Sim, foi bem tranquilo em relação a tudo isso. Claro, a adolescência é uma fase difícil para todos nós, né? Sim. Também passei por questões na adolescência, mas foi na vida adulta mesmo que desencadeou todas essas questões. Eu digo assim que eu acho que isso não está atrelado somente para quem tem uma deficiência, mas para todos nós. A gente tem esse processo de aceitação diária, né? Sim, exato. Então, a gente tem questões de baixa autoestima, né? Isso é do ser humano. Sim. Então, nós, pessoas com deficiência, a gente também passa por isso. Claro que muitas vezes é de uma forma mais intensificada, né? Porque a gente tem questões físicas, enfim, que precisam ser elaboradas. Com certeza, né? E até mesmo atividade física, né? Eu quero que tu Sim. conte pra gente, porque você é uma atleta, isso mesmo? Sim. Sou uma atleta de natação, né? Uma atleta paralímpica de natação. E a natação surgiu na minha vida logo após essa aquisição, né, dessa deficiência. Aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade Isso. começou a praticar natação. Sim. Eu tive, né, a meningite aos 2 anos de idade. E aos 3 anos, então, eu já fui para São Paulo, fiz todo um tratamento lá para colocação da prótese. E esse tratamento, ele era realizado numa piscina, dentro da Uma água. piscina. Isso. Uhum. Então, quando eu e minha mãe, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, o médico orientou ela, olha, eu acredito que seja importante, né, para essa adaptação da Bruna, né, que ela pratique um esporte. Então, a natação foi o esporte escolhido. Que bacana. E tu já Sim. conquistaste alguns troféus, algumas Sim, coisas? sim. E eu comecei a competir na adolescência, né? Então, já adquiri muitas medalhas, né? Que Troféus. bacana. Já participei de campeonatos brasileiros, então eu gosto bastante. Isso também serve muito para que outras pessoas vejam, né, que elas podem fazer, né, Sim, muitas coisas que às vezes a sociedade e por vezes os próprios pais, né, acham que o filho às vezes como proteção não podem fazer algumas questões, né? sim. Essa questão é uma questão que precisa ser muito observada porque muitas vezes os pais mesmos segregam aquela pessoa com deficiência, né? Exato. Não aconteceu comigo, porque eu sempre tive uma família que me apoiou e me incentivou muito, né? Mas é uma questão que precisa ser observada. Às vezes os pais mesmo acabam por ir naquele processo de boicote daquela pessoa, né? Não, tu não pode fazer isso. E aí acaba querendo super proteger aquela pessoa, mas isso é um comportamento muito inadequado e prejudicial também a nós, pessoas com deficiência, né? Sim, por vezes os pais podem achar que estão ajudando, querendo Sim. proteger, e quando na verdade estão Sim, prejudicando, né? com certeza. Vocês vejam quanto é interessante a gente estar aí hoje, então, conversando com uma psicóloga, né? Então, já que entramos na questão de psicóloga, e eu comentei antes no início que você é formada em psicologia, Sim. conta pra gente o tema do teu trabalho de conclusão de curso, né? Sim. O meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso da graduação de psicologia, foi sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, buscando ressignificar o próprio corpo, né? Essa demanda, ela surgiu até por eu ser uma mulher com deficiência, né? Eu enfrentar diversos obstáculos e preconceitos, né, no decorrer dos dias. Então, foi uma
eu pude ser voz para muitas pessoas com deficiência através desse trabalho. Sim. E quando eu me deparei com a realidade que não existe referencial teórico, né, sobre o assunto, principalmente aqui no Brasil, fora, né, ou em outros países já tem inúmeras pesquisas, enfim, né, existe todo um material sobre, mas aqui no Brasil a gente ainda, né, tá Temos muito... poucas pesquisas, né? Sim. E infelizmente eu abro aqui um parênteses para dizer, como crítica, né? Que estamos vivendo um momento em que não temos subsídio para que o Brasil realmente seja um país e que invista em pesquisa, e que invista em formação de novos mestres e doutores que pesquisem os mais diversos assuntos, né? Então, a nossa educação, ela está eu ia dizer em segundo plano, mas ela não está em segundo plano, infelizmente, né? Infelizmente. E é um assunto que precisa ser falado, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos na sociedade, né? Então a gente precisa falar sobre a sexualidade da pessoa com deficiência. E quando eu utilizo o termo sexualidade, eu não abordo somente a questão sexo, né? A sexualidade é num conceito amplo, né? É a forma como as pessoas com deficiência se veem na sociedade, né? São os sentimentos, as emoções, os pensamentos, tudo, as crenças e os valores daquela pessoa, né? Então, tudo isso está muito relacionado à nossa sexualidade. Precisa ser falado sobre. Sim. Né? E como foi, então, para te fazer? Tu entrevistaste quem? Teve pessoas entrevistadas pelo Sim, a trabalho? gente fez uma coleta de dados, né, com algumas pessoas. E essas pessoas, algumas eu já conhecia, outras acabei conhecendo, né, no decorrer dessa entrevista. Tivemos também uma certa dificuldade, né, eu e a minha orientadora, a professora Ana Cristina Morbach, né, da Universidade Fevale. Tivemos uma certa dificuldade porque é um assunto que é muito tabu ainda, né? Sim. Tem muitas... a gente precisa desmistificar essa ideia, né, de que uma pessoa com deficiência não tem sexualidade, porque todo ser humano ele tem uma sexualidade, né, independente da deficiência que ele possua, né, ele tem sexualidade, sim. Então a gente... Porque a sexualidade está ligada também ao fato da questão biológica, né? Sim, então, com certeza. Então, a gente encontrou algumas dificuldades em relação, né, a esse público. As pessoas sentiam vergonha de falar, né, ou tinham receio de serem expostas. Mas, assim, foi um trabalho que foi muito gratificante para mim. Assim. é um tabu, né? Um tabu que a nossa sociedade tem da parte da sexualidade, né? Sim. Até parece que as pessoas não o praticam, né? Então, Sim. e é sempre, como é que eu posso dizer? É uma sociedade meio que moralista, né? Principalmente com essa temática, né? Então, quando na verdade, por vezes, os maiores moralistas, né? Sim. São os mais promíscuos, porque assim não dizer, né? Sim. Mas tu poderia comentar um pouco também dessa questão, então, da tua relação, né? Não sei se para ti é confortável ou não falar desse teu luto, né? Porque eu fiquei um pouco curioso de saber, né? Como é que foi para ti passar? Se foi também no momento em que você estava estudando a psicologia. Foi nesse momento também? Sim, eu era estudante da graduação em psicologia, havia terminado um relacionamento e foi quando eu me deparei com esse luto, né? Então, o que desencadeou esse luto foi esse término de relacionamento naquele momento. Sim, tu Então, talvez tenha se sentido um pouco mais fragilizada e foi aí que... Isso aí. E aí, então, eu precisei, né? Eu sempre fiz terapia, né? Inclusive, hoje ainda faço mesmo, sendo psicóloga, eu ainda faço terapia. Então, desde a infância, minha mãe sempre me incentivou a fazer, o que contribuiu muito para minha autonomia, para minha independência, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar muito essas questões na terapia relacionadas ao meu corpo, né? Que eu precisava elaborar isso. E eu vejo, né, que bom que eu acho que teus pais estão à frente, né? Porque eu acho que não são todos os pais que estão preparados, né, para ter pessoas com deficiência, né? Sim. Talvez, não sei se no teu consultório tu também atenda pessoas com deficiência ou não. Sim. Como é que é essa questão? Talvez tu pode, às vezes, até se tornar como referência para isso, né? Das pessoas que estão nos assistindo, porque tem sempre aquela questão, o lugar de fala. Então, eu acho que você, como uma profissional, Sim. não sei se tu queres falar um pouco sobre isso. Infelizmente, hoje eu não atendo nenhuma pessoa com deficiência. Por que eu digo infelizmente?
porque nós deveríamos, né, todos fazer terapia independente de ter uma deficiência ou não. Eu tenho um projeto que eu quero expandir ele a nível nacional, né, que é um projeto de atendimento a pessoas com deficiência, principalmente nesse pós-pandemia agora, de forma online, até Sim. para que as pessoas não precisem se deslocar, né, para o consultório, enfim, porque a gente sabe também que há, né, essa dificuldade, né, essa precariedade no transporte público, Sim. né, no transporte privado também, que muitas vezes motoristas de aplicativos, eles não querem transportar uma pessoa com deficiência em razão de ter a cadeira de rodas. Sério? Sim, então a gente enfrenta muitas dificuldades e muitos desafios no dia a dia, né? Sim. Nossa, mas que projeto fantástico esse, né? Sim, E tu tá tendo apoio de algum órgão? sim. Como é que tá esse teu trabalho? Tem já um prazo para ser divulgado? Eu já tô com ele praticamente concluído, assim, né? Eu preciso agora começar a divulgação nas redes sociais, né? Porque eu não tenho apoio, mas foi uma ideia que eu tive, porque, como eu disse anteriormente, né? Eu precisei viver esse luto e essa ressignificação do meu próprio corpo. Então, a gente sabe o quanto muitas pessoas com deficiência hoje se isolam, inclusive, né, Sim. em casa. Tem vergonha de sair, tem vergonha, né, de frequentar os diferentes locais, né, da sociedade, em razão desse luto não elaborado desse corpo, né? Então, Sim. a gente precisa, é um assunto que precisa ser falado, sim. Nossa, com certeza, né? Sim, E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Porque eu entendo que, como tu mesmo falaste, né? Todo mundo a gente precisa de terapia, de procurar um psicólogo, porque até mesmo para a gente se conhecer, né? Porque não sim, somos perfeitos, né? Então a gente sim, tem as nossas angústias, a gente tem às vezes lutos, e preconceitos com a gente mesmo, né? De sim, ser e estar no mundo, né? sim, Então, eu acredito que você, enquanto formada de psicologia, te ajudou muito na pessoa que você é, né? A Bruna sim. que é hoje não é a mesma Bruna que entrou na faculdade, né? Não. É, e eu acho que tu levantou uma questão bem importante agora, que são os nossos preconceitos quando são projetados a nós mesmos, né? Exato. Porque a gente tem muito essa questão, às vezes, de se inferiorizar, né? Principalmente quando se tem uma deficiência, porque aí a gente se coloca naquela questão, né? Ai, de penalidade, né? De coitadismo. E a gente tem que cuidar, porque às vezes o preconceito está em nós, né? Exato. Muito mais em nós do que nos outros. Não estou tentando invalidar a questão de que na sociedade não tenha, porque tem preconceitos, a gente lida com isso diariamente. Mas a gente precisa observar também quando a gente projeta essa questão em nós mesmos. Sim, com certeza, né? Sim, E eu vejo o quanto isso é importante da gente estar trazendo para debate, né? sim, E provavelmente a gente tenha pessoas que estão pensando, bah, que bacana, né? Ela mesmo sendo cadeirante, né? sim, Portadora de uma cadeira de rodas, sim, com deficiência, conseguiu se formar, conseguiu fazer 3 pós-graduação e está aí hoje se dedicando também a auxiliar outras pessoas, né? sim. Eu acho que por vezes, há limitações está em nós mesmos, né? É. Eu escuto muito assim, ai, Bruna, tu é uma guerreira, né? Tu serve de representatividade. Eu acho assim que até certo ponto isso é legal, mas a gente também não pode romantizar o termo, né? E acreditar que tudo vem fácil. Eu sempre gosto de dizer isso, que eu tive muita dificuldade até chegar a esse nível que eu estou hoje, né? Sim, E ainda não conquistei tudo o que eu quero, né? sim. Então, é um processo que para nós muitas vezes é mais difícil por esses obstáculos, né? Por falta de acessibilidade, né? Falta de informação, enfim, por inúmeras questões aí que, né, perpassam o nosso caminho e a nossa trajetória. Sim. Você tem convívio com outras pessoas usuárias de cadeira de rodas? Sim, tem convívio, aham. E para elas, como é que foi o aceitar, né? Porque Uhum, tem pessoas que às vezes vamos supor, sofrem um acidente uhum. e elas vão precisar, né? Não sei Sim, se tu já teve contato com pessoas assim. sim, sim, Como é que é porque é um luto sim, muito mais difícil, eu acredito, né? sim, é. É, como eu sempre digo, para todas as pessoas, esse período do luto vai vir, né? Essa fase de elaboração do luto vai chegar em algum momento.
Claro que muitas pessoas têm uma facilidade um pouco maior, né, de aceitar, para outras é mais difícil. Então, cada uma precisa viver essa dor para começar a tratar ela, né? A gente não pode tratar a nossa dor se a gente não sentir ela. Sim, exato, né? E tu já sofreste preconceito no teu consultório ou daqui a pouco um paciente? Sim, já tive casos em que as pessoas não retornaram, inclusive, né? Porque, claro que não deixaram explicitamente, né? Que foi o caso da deficiência, né? Talvez não foi, né? Preconceito explícito, assim, não. Eu acho que mais na questão de relacionamentos, aí sim, né? Do me Sim. relacionar com outras pessoas, aí eu já enfrentei muitos, Já. sim, muito preconceito quanto a isso. Sim. E como é para ti hoje lidar com isso? É mais tranquilo? Porque, na verdade, o preconceito é o preconceituoso e o mal é daquela pessoa, né? E não para ti, né? Sim, Porque essa semana mesmo a gente viu, né, o caso, né, do preconceito o racial sim, dos filhos da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço, né? sim. E daí, então, as pessoas são extremamente preconceituosas e por vezes perversas, né? Se Sim. elas são perversas com uma criança, imagina para uma pessoa adulta. Sim. Eu acho que essa é uma questão também que ela vem, é uma questão muito cultural, né? Uma questão social que ela vem de gerações já, né? Então, não que eu estou tentando invalidar essa responsabilidade das pessoas que, né, são preconceituosas. Sim. Mas a gente precisa compreender também que nós, enquanto sociedade, muitas vezes nós somos preconceituosos, né? Sim. Infelizmente. Então, o quanto a gente precisa aprender a naturalizar algumas questões, né? Principalmente deficiência, porque nós somos seres humanos como qualquer ser humano, né? Exato. A gente tem sim uma diferença, a gente tem limitações, mas nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. A gente pode sim casar, a gente pode sim concluir uma graduação, a gente pode ter filhos, né? Então, a gente deve fazer isso, é um direito que nós temos, né? Então, claro que tudo bem se a pessoa não quiser ter, é uma escolha dela, mas essa escolha precisa partir dela e não ser algo imposto pela sociedade. Sim. Eu acredito que por vezes tem pessoas que acham que uma mulher, né, portadora, usuária de cadeira de rodas, ela não pode ter filhos, né? Sim. Enquanto a gente tem vários exemplos, né? Não sei Sim, se tu conhece, o que tem a conheço. falar, porque Sim. mãe não precisa de pernas andando, né? Sim. Eu, inclusive, já ouvi de muitas pessoas, né, que eu deveria me cuidar para não ter esse risco de engravidar, né? Sério? Sim, eu já ouvi de algumas pessoas. E aí a minha resposta foi: bom, aí é uma decisão minha, né? Eu preciso saber sobre o meu próprio corpo e saber se eu quero ou não ter esse desejo de ser mãe. Hoje eu tenho esse desejo, né? Tenho muitas amigas que utilizam cadeira de rodas que são mães, que desempenham esse papel lindamente. Elas são, né? Elas servem de representatividade para mim, de exemplo. Então, assim, é um sonho que eu ainda quero realizar, né? Sim. Neste momento ainda não é possível, mas que, né, está nos meus objetivos. Nossa, que bacana, Sim. que bacana isso. E provavelmente, eu não sei, elas devem sofrer preconceitos também, Sim, por serem mães, sim. como se isso inviabilizasse esse Sim. desejo, né? Inclusive no pré-natal, né? Que não tem macas, por exemplo, que são acessíveis a uma mulher, né, que utiliza cadeira de rodas, uma mulher com deficiência, Sério? né? Sim, profissionais que não estão preparados, né? E também na hora do parto, né? Essas mulheres enfrentam muita dificuldade muitas vezes, já por essas questões, né? Dificuldade. Preconceito também por parte da equipe Sim. médica? Sim, com certeza, né? Porque Médica e profissionais sim, de saúde, por vezes? sim, porque, como eu disse anteriormente, né, muitas vezes a sociedade em si, ela tem essa visão, né, estereotipada de que nós não podemos gerar uma criança, né, Que triste isso. sim, Que triste. Sim. E é uma sociedade que também não é acessível, né? Não tem sim, muita acessibilidade, né? Para uma pessoa portadora de cadeira de rodas. sim. Com certeza. Inclusive, eu fiz uma live no ano passado e muitas pessoas se espantaram quando eu disse que quando a gente planeja fazer um happy hour, por exemplo, né? Um lazer, enfim, com amigos, né? Sair.
Muitas vezes eu preciso ligar para o local e perguntar, tem acessibilidade? Né? Pessoas sem deficiência, elas simplesmente pegam, né, seus carros, enfim, carros de aplicativo e vão. E nós não, a gente tem que ter toda uma preparação antes. Tem acessibilidade para chegar no local? Tem banheiro acessível? Né? Então, todas essas dificuldades a gente enfrenta. Exato, são preocupações que, para algumas pessoas, né, Sim, não precisam, né? Então, sim. Bruna, a gente já está indo para o final do nosso programa, então eu sempre deixo para o nosso convidado, se quiser expor aí uma frase, alguma coisa para encerrar a tua fala, né? Que foi belíssima e importante hoje. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que mais uma vez eu estou sendo voz para muitas pessoas aqui, né? Pode ter certeza. Fico à disposição também caso alguém queira me procurar nas redes sociais, né? É sempre bom porque eu sempre digo que, né, juntos a gente é muito mais forte, a gente vai muito mais longe, né? Então, e claro, os desafios eles surgem, mas a gente não pode se isolar, né, se trancar em casa e fingir que nada está acontecendo. A gente sim tem que sair às ruas, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Exato. A gente tem que exigir fiscalização, né? Então, a gente precisa sim ter esses direitos validados, né? Essa obrigação por parte do poder público, né? E claro, como eu falei anteriormente também, o luto vem, né? Às vezes a não aceitação desse corpo vem junto, mas a gente precisa ir elaborando essas questões. Nossa, muito belas as tuas palavras. Então, estamos encerrando mais um programa. Para mim é uma honra tê-la conosco. Aprendi muito contigo e eu tenho certeza que também os nossos telespectadores aprenderam. Então, por muito tempo, infelizmente, a gente teve uma sociedade preconceituosa muito mais do que é hoje. Né? As pessoas com deficiência eram consideradas como incapazes, inúteis para uma sociedade. Para vocês terem uma noção, quanta crueldade com essas pessoas. Então, se você ainda tem um preconceito, tente mudar, busque se informar, porque esse preconceito já passou de moda, já passou de vez. Então, mude a tua cabeça, converse com as pessoas e tenha um pouco mais de empatia ao próximo. Tá bom? Me procurem nas redes sociais, o meu Instagram é Robson Constante. Me mande dicas, sugestões, críticas construtivas ou não construtivas também. Para mim é uma honra ter vocês como nossos telespectadores. Então, esse programa não é só meu, ele é nosso. Até o próximo programa. Obrigado.